Quem encontrou Romanos 12, diga: eu achei. Assim está escrito no versículo de número 2: e não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente ou do vosso entendimento, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém. Como eu digo sempre, já aviso com antecedência: vai doer, mas vai curar. Precisamos passar por uns mantos de mistérios aqui. Olha bem dentro dos meus olhões, assim. Eu tenho certeza que quando Paulo escreve esta passagem, esta carta a Roma, ele está direcionando a juventude, a igreja de Roma, a um entendimento muito simples. A preocupação de Paulo não é se Roma está convertida. A preocupação de Paulo é se a igreja que está em Roma ainda persevera na sua conversão. Só isso aqui já dava uma teologia profunda até amanhã. Na verdade, a preocupação de Paulo é se a igreja de Roma ainda mantém os princípios que lhes foram ensinados há muito tempo. Então, uma profundidade, uma verdade muito simples, mas muito profunda. Não é o ambiente aonde estou, é se eu ainda sou íntegro dentro do ambiente a qual eu estou. Sabendo que Roma é uma cidade completamente corrompida junto com o seu povo, Paulo entende que é necessário que a igreja seja um gatilho de transformação, de perseverança dentro desta cidade. A verdade é que Paulo traz a ideia das mesmas coisas que Cristo havia pregado tempos atrás, ou tempos antes. Cristo havia dito que quem o quisesse seguir e fosse seu discípulo, se tornasse sal da terra e luz do mundo. Permita-me identificar vocês em sal da terra. Eu sei que sal influencia algo por estar inserido dentro de um ambiente. E olha que engraçado que o sal, enquanto no ambiente, ele precisa ser sal e influenciar nem muito acima e nem muito abaixo. Se influenciar muito, estraga o ambiente. Se influenciar pouco, falta no ambiente, o ambiente não é influenciado. Então não é muito para que a glória não seja do sal, e não é pouco para que o ambiente não continue da mesma maneira. É sempre equilibrado, e no equilíbrio do sal o ambiente é transformado e renovado. Porém, Jesus nunca disse que o papel da humanidade, que está me olhando de olho arregalado, era impedir o apodrecimento da terra. Eu sei que quando nós pegamos uma carne, por exemplo, e colocamos sal dentro de uma carne, você pode colocar a carne em cima da pia, deixar a carne lá, e a carne vai ser conservada por um tempo por aquele sal, mas não para sempre. Então o sal conserva por um tempo, mas não conserva para sempre. E não é papel do sal impedir o apodrecimento do ambiente a qual está inserido. Logo, não é papel da igreja imperatriz impedir o apodrecimento da terra. O teu papel é atrasar esse apodrecimento. Só que vocês não atrasam porque vocês são bonitinhos. Vocês não atrasam porque vocês têm cabelo penteado, ou porque o congresso está muito bonito e vocês estão cantando bem. Vocês só conseguem atrasar esse apodrecimento porque tem algo que habita, mora e transforma através de vocês, em vocês e por vocês. E o que está em vocês é tão poderoso que nem o anticristo, que ainda não se manifestou, o homem da maldade, não consegue impedir. E é isto que ainda está travando ele de se manifestar na terra. É o que habita na igreja. Eu sei que a igreja será arrebatada a qualquer momento, mas quando Paulo introduz esses versículos, a didática de Paulo e a preocupação de Paulo é: vocês que estão aqui dentro de Imperatriz ainda são aquela mesma Imperatriz de 10 anos atrás, de 15 anos atrás. Vocês ainda são aquela mesma juventude dos vossos pais, dos vossos avós, dos vossos bisavós. Vocês conhecem o Deus dos vossos pais. Vocês chegaram até aqui, mas não chegaram porque quiseram. Teve gente que pregou antes de vocês, teve gente que cantou antes de vocês, teve gente que evangelizou antes de vocês. Teve uma estrada e um caminho preparado para vocês chegarem até aqui. E vocês que estão aqui cantando agora, conhece o Deus que trouxe os vossos pais até aqui? Conhece o Deus que trouxe os vossos avós até aqui? Pois eu só posso passar esse Deus adiante se eu conheço esse Deus agora. Nas palavras da minha mãe lá dentro do Rio de Janeiro, missionária Eliane, e eu não estou com pressa de falar isso aqui. Ela dizia: meu filho, só pode dar vida quem já tem vida. Tu só tem vida porque eu tinha vida antes de você, e eu só tenho vida porque a tua avó tinha vida antes de você. Então se tu não tem vida, tu não pode passar vida adiante. A mesma coisa é o Espírito Santo de Deus.
Se eu não tenho, não posso passá-lo adiante. E com carinho, juventude, não vai ser necessário Deus levantar uma próxima geração. Eu estou olhando para milhares de jovens que são a geração que carregam o fogo da tocha do avivamento acesa em si. Não, aquela verdade ou aquela palavra de que Deus levantará a próxima geração. A próxima geração tem para si uma unção guardada, mas a unção que é para nós opera agora, nesta noite, nesse exato momento. Então, se eu fosse você, não ia esperar o dia de amanhã. Eu já aproveitava agora, enquanto estou sentado aqui dentro desse congresso, e já começava a abrir a minha boca para adorar aquele que vive e reina para todos sempre. Aleluia! Eu sei que esta é uma verdade intrínseca dentro da palavra de Deus, e eu preciso levar vocês por um caminho. Se eu tivesse que resumir tudo aquilo que o Espírito Santo mandou por onde eu levar a vocês, eu resumiria desta maneira: algo que era ótimo ficou ruim, algo que era ruim ficou bom, algo que é bom mas ainda não está bom o suficiente, e um dia será excelente. Repito, algo que era ótimo ficou ruim, o ruim que ficou bom, e o bom que se tornará excelente. Pastor, o que é que tu está falando? O que é que tem a ver com Romanos capítulo 12? Quando nós lemos Romanos capítulo 12, o verso 2, nós vemos que existe uma transformação, e a didática da transformação vem por renovação de mentalidade. A renovação de mentalidade é algo intrínseco e perdurado dentro de cada um de nós. A mente nada mais é do que a parte pensante da nossa alma. O cérebro nada mais é do que a parte pensante do nosso corpo. Então tem algo físico, cérebro, tem algo espiritual, mente. A mente controla a alma, o cérebro controla o corpo, tudo unido no mesmo ser, através do Espírito que está dentro de mim, fôlego. Então sou formado de três: corpo, alma e espírito. Só vem comigo dentro desse pensamento. Em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, Deus sopra fôlego nas narinas do homem. Homem se torna alma vivente, uma alma que controla o corpo do lado de fora. Eu não sei se alguém já me ouviu falar isso, mas o Espírito Santo me induz, me impulsiona a dizer. É por isso que quando eu vi vocês aqui, dentro da igreja, levantando a mão para dar glória, marchando, pulando, rodopiando, eu não sou louco de apontar a marcha de vocês. Eu não sou louco de apontar o levantar de mão e o rodopio. Estamos vivendo um tempo onde uma zombaria contra as coisas do Espírito Santo está terrível. Zomba as línguas estranhas, zombam as marchas, zombam as danças espirituais, zombam os cultos pentecostais. É porque não entendem que a carne não mexe dela mesma. Deus colocou uma alma do lado de dentro, que controla um corpo do lado de fora. Entenderam? Na direita. Vou falar olhando para a esquerda então. Você viu que a direita levantou a mão para dar glória? Eles não levantaram a mão porque o corpo quis levantar. A mão levantou porque tem uma alma aqui dentro levantando a mão do lado de fora. Então quando alguém abre a boca para dizer é tudo carne, eu retruco dizendo, é carne mesmo, porque a minha alma não sai da carne para marchar. Ela marcha na mão, marcha no pé, marcha na cabeça, marcha no corpo, marcha na carne. Isso aqui ainda é uma dança espiritual a Deus. E enquanto nós dançamos uma dança espiritual a Deus, compreendemos que existe um relacionamento com o Todo-Poderoso. Isso também acontecia no Jardim do Éden. Porém o relacionamento foi quebrado, e não foi quebrado em si mesmo. Eu vou retroceder um pouco mais, só vai absorvendo isso que eu estou falando. A quebra de relacionamento aconteceu enquanto Satanás estava diante de Deus. Quem dera quem está me olhando de olho arregalado nunca mais esquecesse isso aqui que eu vou falar agora. Pensa que o primeiro pecado foi na terra, o primeiro pecado foi diante de Deus. Satanás, cão ruim, aquele contra qual vocês estão lutando, estava coberto de pedras preciosas. Estou dentro de Romanos 12 ainda. Estava coberto de pedras reluzentes diante de Deus. Era querubim ungido, carregava algo em si, separação de unção, carregava autoridade e glória. Cai porque começa a achar que merece a glória que tem. Cai porque começa a achar que merece a autoridade que tem. E eu não vou me aprofundar nisso, porque senão a gente fica aqui até amanhã. Mas uma verdade que superficialmente eu posso dizer é: por que Satanás caiu? Pelo mesmo motivo que tem muita gente por aí hoje que está caindo também. Imagine Satanás olhando para Deus e dizendo assim: Deus, tu tem muita glória, tu tem muito poder, tu tem muita honra, tu tem muita autoridade. Eu quero obedecer a esta autoridade. Imagina Deus dizendo: então obedeça, rapaz, faça a sua escolha, me obedeça. Só que tem uma regra dentro da Bíblia, pastores, que nós só respeitamos autoridades que conhecemos.
Você lembra em capítulo 1 e capítulo 2 de Êxodo? Faraó se levanta e um novo rei que não conhecera José e seus irmãos se levanta contra Israel no presente. Então, se não conhece o passado, se levanta no presente para tentar travar o futuro. Se eu não sei de onde a autoridade vem, não consigo respeitá-la no presente. Você está vendo esses homens de Deus aqui, a minha retaguarda e ao meu lado aqui no altar? Vocês só respeitam eles porque vocês conhecem quem eles são, conhecem de onde a autoridade deles vieram, sabe quem consagrou esses homens de Deus. Por isso vocês respeitam. Conhece o passado, respeita o presente para prosperar no futuro. Imagina o diabo olhando para Deus, e dizendo: quero respeitar a tua autoridade. E Deus dizendo: então respeite. Imagina o diabo: só dá para respeitar se eu sei de onde vem. De onde a tua autoridade vem? Quem te deu glória? Quem te deu poder? Quem te deu trono? Quem te assentou aonde você está assentado? Estou gostando do olhinho regalado. Imagina Deus olhando e dizendo assim: não, tu não entendeu, rapaz. Ninguém me deu poder, ninguém me deu glória, ninguém me deu autoridade. A autoridade sempre foi minha, a glória sempre foi minha, o poder sempre foi meu, o trono sempre foi meu. Sempre me assentei aonde me assento. Aí imagina o diabo: então eu não sei de onde vem. Imagine Deus: tu não sabe para onde vem e tu também não sabe para onde vai, porque eu não sou infinito, eu sou eterno. Eterno não tem começo, tu não sabe de onde vem. Eterno não tem final, tu não sabe para onde vai. Tá vendo onde eu estou querendo te levar, não é? Mas tu ouve a minha voz te dizendo: me obedece, me obedece, me obedece. Como posso obedecer se não sei de onde vem? Escolhe. Tu pode escolher obedecer sem conhecer de onde vem, ou você pode escolher não obedecer, cair agora e a guerra começa. Tu sabe qual foi a escolha que Satanás tomou? Escolheu cair diante de Deus. É por isso que eu olho para vocês aqui hoje e eu declaro que vocês são mais obedientes que o diabo cão ruim que está se levantando contra vocês. Porque aonde vocês estão de pé, o diabo caiu. Mas você está aqui dentro dando glória. Eu sei que vocês, nascidos do Espírito, são maiores que o diabo. Por causa disso está aqui: eu não sei de onde eu vim e nem sei para onde vou, porque quem é nascido de carne é carne, dizia Jesus para Nicodemos. Mas quem é nascido do Espírito é espírito. É como o vento, tu não sabe de onde vem, porque tu não vem da terra. Eu vou falar rasgado para quem está na galeria agora. Eu não vim da barriga da minha mãe, eu não vim do meu pai, eu não vim dos meus avós. Antes que eu te formasse na barriga da sua mãe, Jeremias, te conheci e as nações te dei por profeta. Tu não é da terra, tu é projeto de quem está nos céus. É por isso que tem gente aqui que, se eu perguntar, vai levantar a mão. Quer ver? Quem aqui tem saudade do céu? Levanta a mão. Ah, é? Como é que tu tem saudade do céu se tu nunca esteve lá? Só pode ter saudade de um lugar aonde você já esteve. Tu já esteve no céu, mas não em qualquer lugar. Você era um projeto no coração de Deus. Deus te lançou na terra, na barriga da sua mãe, deixou você nascer, deixou você ser gerado. É por isso que tu não sabe de onde vem, porque se tu vem de Deus e Deus também não tem começo, tu não sabe de onde vem. Agora, se a trombeta toca nesse exato momento, enquanto eu estou pregando, a gente sobe para a glória e entra na eternidade. Não vai ser 1000 anos, não vai ser 10 mil anos, não vai ser 100 mil anos, não vai ser 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão. Por todos sempre vão adorá-lo. Eu não sei de onde eu vim, eu não sei para onde eu estou indo, mas eu estou ouvindo a voz de quem está no trono dizendo: ainda sou santo, ainda sou santo, ainda sou santo. Eu sinto Deus aqui dentro desta casa espiritual. Satanás escolheu cair. Quem ainda está comigo, diga glória a Deus. Lembra que eu estou no começo do filme. Eu não sou micro-ondas, apertou, ligou. É fogão a lenha, vai botando madeira, daqui a pouco pega. Ele entende que não pode se levantar contra Deus sozinho. Pastor, o que isso tem a ver com Romanos 12? Tudo. Eu não posso lutar contra ele sozinho. Preciso de uma turma, preciso de uma equipe, preciso de um povo, uma galera que anda comigo, e nós nos levantaremos contra ele. E se eu conseguir arrancar quem está do lado dele e botar do meu lado? Aí Satanás começa a perverter os anjos que estão diante de Deus. Vai começar a doer agora, mas vai curar. Você acha que Satanás corrompeu os anjos como? Com fuzil? Vou me levantar contra Deus no fuzil. Com bazuca?
vou guerrear contra Deus na bazuca. Pensa que foi na faca, na espada. Imagina o diabo chegando diante de Deus assim, juventude, e dizendo: Deus, vem contra mim na espada, porque hoje eu estou rebelde. Deus ia falar assim: é no poder que tu quer confrontar? Então toma, acabou, venci. Satanás não está lutando contra Deus com poder, está lutando com caráter. Está tentando provar que Deus não tem caráter para carregar a glória e o poder que carrega. E tenta provar como, pastor? Vamos chegar lá agora. Primeiro começa a corromper anjos. Ele não corrompe anjos com espada. Ele sabe que anjos estão diante de Deus assistindo o seu Senhor. Irmãos, eu estou pregando para você aqui há 10 minutos. Vocês estão tudo me olhando. Mas imagina antes da queda de tudo. Lá na glória os anjos diante de Deus. Quem falava era a própria palavra que saía da boca de Deus. E Deus sentado no trono era o próprio pastor da igreja do céu. Anjos assistiam Deus e estavam entupidos, lotados, transportando de Deus. A pergunta que eu faço, que eu quero que tu dê glória, só se tu entender, então tu pense: como é que quem está cheio de Deus, enxergando Deus, vendo Deus, ouvindo Deus, se volta contra Deus? Gostei do e do silêncio também. Satanás entende que eles já são algo, precisa transformá-los em outro algo, porque nem toda transformação é para boa, é para bem, é para melhor. Tem transformações que é para pior. E qual foi a transformação que o diabo propõe a anjos? A transformação é esta: eu não sei de onde Deus vem, anjos. Aí imagina os anjos: eu também não. Vocês não acham muito estranho alguém que a gente não sabe de onde vem ter todo o poder? Olha para vocês. Alguém vai entender lá no meio da galeria, quer ver? Vocês também são belos, bonitos, têm entendimentos, caminham. Vocês também merecem, podem, vocês são, vocês conseguem. Vocês são o centro. Bilu bilu, gugu dadá. Vocês conseguem. Vem cá que eu vou nanar você no meu colo. Você é o centro, você é o centro, você é o centro, você é o centro. Deixa eu passar a mão na sua cabeça. Você consegue, você pode, você vai vencer. Você é, você, eu, você. E Deus não, é nós. Eu, você. Não tem como tirar alguém de Deus se alguém está impregnado pela palavra e pelo entendimento. Só tem um jeito: esvazia quem está cheio para poder encher de outro algo. Só que se enche de uma mentira, os anjos entenderiam: essa não é a verdade. Então eu tenho que disfarçar a mentira com uma camuflagem de verdade. Aí a gente pega a palavra, tira alguns textos daqui de dentro, veste uma mentira e diz: se eu estou pregando com a Bíblia, então ainda é verdade. Se eu estou pregando com a palavra, então ainda é verdade. Mas nem toda voz que usa isto aqui é verdadeira. Nem todo mundo que se levanta com isto aqui está pregando a verdade. Tem gente que prega com isto aqui, a voz é até mansa, até chega aos seus ouvidos, dizendo que tu é o centro, mas nunca pregaram contra pecado, nunca pregaram salvação, nunca pregaram que a porta é estreita. Só andam dizendo: tem porta na terra, nunca disseram da porta do céu. Só andam dizendo: tem chave na terra, nunca disseram da chave que está na mão de Cristo. Só andam dizendo: tem casa na terra para você, nunca disseram das mansões celestiais. Mas eu sei que eu estou pregando para um povo crente que não se deixa enganar pelas falsas vozes. É melhor uma verdade gritada do que uma mentira mansa. Estou sentindo Jesus aqui. Existem vozes falsas e não é de hoje. Satanás, estou gostando do silêncio, derrubou anjos usando uma mentira camuflada de verdade. Você pode, você é, você consegue. Esvazia anjos. Anjos se voltam contra Deus. Vou começar, alguém vai pensar que é heresia, quer ver? Quando Satanás se esvazia e anjos se esvaziam, eles saem da glória de Deus. Se apresenta para Adão, para Eva. Ambos caem na lábia de Satanás. E veja como a mentira ainda é a mesma. A mentira que ele usa nos céus, usa contra Adão e Eva no jardim. Vocês merecem, vocês são livres. Deus não falou que pode comer de tudo? Só não pode tocar naquilo ali, porque no dia que tocar morre nada. É porque Deus sabe que quando vocês fizerem, vocês vão ser igual eles, igual ele. Você também merece o que ele tem. Você também merece a liberdade, a glória, o poder, a autoridade dele. Não, filha, não, filho. Nós não merecemos a glória dele. Nós não merecemos a autoridade, a unção que ele coloca em nós.
Isso se chama misericórdia e graça. Não me pergunta por que Ele te escolheu para encher aqui dentro hoje. Se escolheu, ponto final. Isso a gente entende quando chegar na glória. Mas ninguém merece nem estar vivo aqui dentro respirando para dar glória para Ele. E por que não merece, pastor? Chegamos mais adiante em alguém que está dentro do deserto, andando no deserto, sendo tentado por Satanás. Satanás olha para ele, dá pedra e dizendo: transforma a pedra em pão, usando o poder que tu tem. Vocês conhecem a história, eu estou correndo dentro dela. Jesus fica de pé dizendo que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus vence aonde Adão caiu. Jesus vence aonde anjos caíram. A mentira que Satanás usou lá atrás ainda usa nos dias de hoje. E eu vou abrir um parênteses aqui, porque Jesus mandou: então lá vai, me suporte somente um pouco. Porque no mesma carta aos Romanos, Paulo fala o que está acontecendo nos dias atuais. Vocês lembram? Vocês sabem. Gente que cantava em nosso meio: Jesus me cobre. Gente que pregava entre nós: Jesus me cerca, me ajuda e me guarda. Gente que profetizava, marchava aqui entre vós, dizendo: assim diz o Senhor, receba. Gente que quando cantava a glória descia. Hoje se corromperam a tal ponto que rasga, tira, arranca, insere e fala: não, é porque Deus me criou assim. Mentira do diabo. Deus não cria ninguém caído. Eu vou repetir: Deus não cria ninguém caído. Deus cria perfeito, de pé, com entendimento de que tem uma direção santa até a glória. Como é que nasce sentindo então, pastor? Porque tem gente que nasce sentindo e está lutando desde criança contra sentimentos humanos. Mas sabe o que Paulo fala em Romanos capítulo 1? Que tem pessoas que estão tão corrompidas, vai doer, mas vai curar, que Deus não entrega na mão do diabo. Deus entrega na mão delas mesmas, e as entregou às próprias concupiscências, para se destruir em si mesmas. Em outras palavras, esse é o pecado imperdoável contra o Espírito Santo. É uma pessoa que está tão cauterizada, que tu prega, entra aqui, sai aqui, não ouve mais. Pecado contra o Espírito Santo, diz a Bíblia, não é perdoável. São pessoas que não voltam mais atrás, mesmo diante da palavra, e pensa que isto começou agora. Tem gente que diz: eu nasci assim. Se nasci assim, Deus me criou assim. Estou gostando que está todo mundo me olhando de olho regalado. Não, filho, Deus não te criou assim. Vou falar melhor, porque vão pensar que heresia, mas lá vai. Na verdade, Deus nem te criou. Não, Deus me criou sim. Não, criou não. Deus só deixou você ser gerado na barriga da tua mãe e do teu pai. Só teve um que Deus criou na terra, que desce para meter a mão no barro: Adão. E de Adão tira Eva. Esses foram criados pela mão de Deus. Esses eram uma impressora. Deus cria Adão e dá uma ordem dizendo: multiplica, gera. Eu não fui criado por Deus. Eu recebi permissão para ser gerado na barriga da minha mãe pela criatura que veio da criação de Deus. É por isso que Satanás não tentou derrubar vocês sem antes derrubar Adão. Satanás não veio aqui dentro da Almadi. Satanás foi lá no jardim, porque entendia: se a humanidade vai vir deles, eu derrubo a impressora, e tudo que a impressora imprimir, vai imprimir caído. Então tu não sente porque Deus te criou assim. Tu sente porque Adão, que é a impressora, caiu lá atrás e veio te imprimindo, caindo. Adolescentes entenderam aqui no meio, vou falar a segunda vez. Pastor, por que eu sinto Deus me criou assim? Não, tu sente porque Adão caiu lá atrás. Tu sente porque Eva caiu lá atrás. Mas não se preocupa se você nasceu assim não. Tu nasceu sentindo, não é? A guerra é terrível dentro de nós. Mas sabe como é que a gente renova a nossa mente? Lembra de Jesus conversando com Nicodemos? Jesus aponta o dedão para ele e diz assim: rapaz, tu nasceu todo errado. Te é necessário nascer de novo. Aí ele olha para Jesus e diz: como é que eu vou nascer de novo? Vou entrar na barriga da minha mãe? Não. Quem nasce de carne é carne, mas quem nasce de mim, espírito é espírito. Como é que eu vou fazer isto, pastor? É só fazer o que Paulo falou em Gálatas: se é necessário nascer de novo, não se nasce sem morrer. Vai ficar difícil de dar glória, mas lá vai. Uma semente plantada na terra não germina se antes não morre. A semente é destruída para depois levantar-se uma árvore que dá frutos. Da mesma maneira, vocês não podem estar aqui sem antes terem morrido. É por isso que eu olho para esses milhares de jovens e eu não estou preocupado de arrancar teu glória. Aqui dentro da Almadi, eu não estou vendo vivos aqui dentro, só estou vendo defunto aqui dentro.
morto, morta, morto, 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 morta, morta, morta. Ah, na galeria só tem defunto, só tem presunta lá, só tem cadáver. Não, pastor, eu tô viva, viva nada. Viva tu tava quando tava no mundão. Porque tem gente lá fora agora que tá vivo, mas tá vivo para maconha, vivo para cocaína, vivo para cerveja, tá vivo para o adultério, tá vivo para fornicação, tá vivo para o pecado. Aí Jesus te viu lá no charco de lodo de lama, te arrancou, te trouxe aqui para dentro da olaria. Não, pastor, eu nasci no berço evangélico, não tem problema. Tu não veio de Adão, é pecador do mesmo jeito. Te viu aqui dentro da olaria e disse: do jeito que tu nasceu não vai prestar não. Quer nascer de novo? Quer nascer de novo? Quer ser transformado? Vamos nascer de novo? Aí tu falou: eu quero nascer de novo. Só tem um jeito de nascer de novo: já estou crucificado com Cristo. E aí? Vivo não, mas eu. Peraí. Não, peraí. Se eu não vivo mais, tô morto. Tu tá morta. Defunto, defunto, defunta, defunta, defunto, presunto, presunto, defunto. E olha a arma que te assassinou aqui, ó. 66 tiros da arma mais poderosa de Gênesis a Apocalipse. Só que se tu morreu, como é que tá levantando a mão para dar glória aí no meio da igreja? Já entendeu? É de Bíblia, né, profeta? É porque vivo não mais eu, mas quando Jesus me matou, Ele entrou e passou a viver dentro de mim. Agora a mão que se levanta não é a minha. É por isso que eu vou falar algo que dói, mas cura. Dói, mas cura. Juventude, eu nem me visto mais do jeito que eu quero. Porque quando eu boto uma roupa que eu digo: essa aqui ficou boa, que eu chego na porta, Jesus fala: troca lá. Não, mas eu gostei dessa. Não, eu sei, mas tu tá morto. Quem vive sou eu. Tu vai vestir o que eu quero. Tu vai andar onde eu mandar você andar. Tu vai casar com quem eu mandar você casar. Ah, mas eu sou livre. Era antes de levantar a mão para Ele. Agora que levantou, quem manda é Ele, quem reina é Ele, quem vive é Ele, quem se apodera é Ele, quem governa é Ele. Eu estou vendo gente que está entendendo o que eu estou pregando. Então levanta a mão em forma de dar glória aí. Tem uma juventude lá fora escravizada na mão do diabo, mas nós estamos na mão daquele que se assenta à direita do Pai. Jesus, grandão da Galileia, é quem comanda o manto de mistério aqui dentro. Eu sei que cada um tem coração do lado de dentro. E se cada um tem coração do lado de dentro, cada um tem um centro e um comando de escolhas, assim como vocês tinham. Quem ainda me ouve, diga glória a Deus. Olhando para o relógio, se preocupa não, sei onde Jesus quer levar vocês. Adão também tinha. Adão caiu na lábia do diabo. E quando Adão caiu na lábia do diabo, Deus se apresentou na porta do jardim. E quando se apresenta, chama todo mundo para uma conferência e diz assim: mulher, multiplicarei a dor do parto. Adão, do suor do teu rosto comerás. Serpente, sobre o teu ventre te arrastarás e comerás do pó da terra. E digo mais: poderia pegar Adão e Eva aqui agora, diria Deus, e jogar no inferno, porque diria Deus aqui na minha boca: vai doer, mas vai curar, ninguém vai querer dar glória. Quer ver? Se eu entro na almadinha e te jogo no inferno, ainda sou Deus. Se eu entro aqui dentro e te lanço na mão do diabo, ainda sou Deus. Quem é que vai me impedir? Quem é que vai trancar minha mão se eu quiser te destruir? Por que não me destrói então? Porque te amou de tal maneira que deu o que em resgate de vocês? O Filho unigênito. Isso não começou em João, isso começou no jardim. Da semente da mulher nascerá um que esmagará a tua cabeça, Satanás. Só tenta imaginar Deus olhando para o diabo e dizendo: eu não vou lançar o homem fora porque eu amo a Almadinha, eu amo a Imperatriz, eu amo os pastores, eu amo o pregador, eu amo o Cleitinho, eu amo o Josué, eu amo todo mundo que está dentro da igreja. Aí imagina Satanás se apresentando diante de Deus no céu como em Jó, e dizendo assim: mas eles não merecem. Tu arrancou a glória de mim, não vai arrancar deles? Eles não merecem, eles não merecem, eles não merecem. Só que todo o Antigo Testamento, comecei,
A glória se apresenta como fogo e sobe, não é depositada em homens. Quando o Espírito se apodera, usa, sai. É em um por vez, não em todo mundo. E nunca fica para sempre em uma pessoa. Tu só vê no Novo Testamento Deus restaurando a glória através de Cristo, quando Ele diz: estavam todos reunidos, e Ele diz: Pai, eu dei a eles a glória que Tu me deste. Dei porque não tinham. Então até Jesus ninguém ainda tinha acesso completo à glória. Só que Deus não lança fora. Imagina o diabo olhando e dizendo: Senhor, Tu falou no jardim, vai nascer um que vai esmagar minha cabeça. Tu vai restaurar esse povo, por que não me restaura também? Existe um entendimento teológico que diz que Deus não perdoa o diabo porque ele pecou em espírito, com completo entendimento de quem Deus era. Deus se perdoa porque pecamos em carne, ainda há chance. É por isso que depois que a gente morre não tem mais chance, porque passou para o espiritual. No espiritual é sim, sim, não, não. Acabou. Mas enquanto está na carne ainda dá um jeito. Por isso Deus ainda não abandonou vocês. Por isso ainda Deus não chutou o pau da barraca com vocês. Era como se Deus estivesse dizendo: cão ruim, eu amo eles. Então porque eu amo eles, Atos capítulo 2, e cumprindo-se o dia de Pentecostes. Obrigado, pastor. Estavam todos eles reunidos no mesmo lugar. Vou falar devagarinho para ninguém pensar que foi porque eu gritei. De repente veio do céu um som como um vento impetuoso. Sabe o que é de repente? Ninguém está esperando. Está todo mundo assim, ó. Assim. De repente vem um som de um vento. E fez o que, pastor? Invadiu e encheu a casa onde estavam sentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, que pousou sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo de Deus, e falavam em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Quem tem o Espírito Santo tem a mente transformada. Lembra que eu disse que ia terminar no excelente? O excelente é este aqui, a Bíblia está fechada. Estamos aqui agora em 2025. Espírito Santo não vai descer aqui dentro hoje. Pastor, agora eu não vou dar glória não. Tu falou que não vai descer, eu repito, não vai descer. Eu sei que tu já sabe, mas como é que desce quem já desceu? Como é que vem quem já veio? Como é que entra quem já entrou? Como é que enche quem já desceu em Atos 2 para encher? Então ele não desce, já está entre nós. Lembra que eu falei no começo que só sai vazio quem quer? Só dá para ter a mente transformada se tiver o Espírito Santo. Então é a primeira vez que eu estou lhe pedindo isso aqui dentro. Está vendo a mão que tu está levantando a mão para dar glória? Vai descendo ela e pega na mão de quem está do seu lado assim. É a primeira vez, me dê esta chance. Pastor, não gosto de pegar na mão. Vai reclamar com Paulo quando chegar no céu. Foi ele quem falou para Timóteo: Timóteo, desperta o dom que está em ti, rapaz, que tu recebeu depois que eu impus a minha mão e toquei a tua cabeça. Toquei, tu recebeu. Toquei, tu recebeu. Toquei, tu recebeu. Quando tu pega na mão de quem está do seu lado, tem algo que transborda para quem está do seu lado. O que é que transborda para quem está do meu lado, pastor? Não é chave, não é ouro, não é prata, não é pedras preciosas. É que eu comecei dizendo que tem um avivamento para acontecer, e eu já vou sair profetizando que pode começar a acontecer agora aqui dentro desta casa. E vai acontecer antes do toque da última trombeta. Já que só sobe quem tem esse espírito a qual eu estou pregando, imagine a trombeta tocando agora enquanto eu estou olhando para o relógio. Enquanto a trombeta toca, quem tem, tem. Quem não tem vai ficar olhando. O Espírito Santo pega e começa a subir com a igreja. Subir, 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 subir. A gente se apresenta na porta do céu. Tem alguém nas nuvens de braços abertos dizendo: benditos do meu Pai, vinde para a glória que vos está preparada desde o princípio de tudo. Tu entra na glória, vai ver ruas como que de ouro. O Espírito Santo estará conosco. Segurou na mão de quem está do seu lado. Você vai ver Gabriel, vai ver Miguel, Serafim, Querubim. Mas não é a melhor coisa que tem dentro da glória. Sabe qual é a melhor coisa que tem dentro da glória? Vou até abrir a Bíblia para ler, para ninguém pensar que eu estou inventando. De repente o anjo vai tocar uma trombeta. Vai estar todo mundo reunido dentro dos céus. Enquanto estivermos reunidos dentro dos céus, alguém vai se apresentar
Quando esse alguém se apresentar, alguém pergunta: quem é esse? E se apresenta entre nós. Alguém vai abrir um rolo e vai começar a ler desse jeito assim. Quer saber quem é esse? Esse é aquele que vi num cavalo branco, e estava sentado, e sobre ele era chamado Fiel e Verdadeiro, e com justiça julga e guerreia. Seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça haviam muitas coroas. E ele tem um nome escrito que nenhum homem conhece, senão ele mesmo. E ele estava vestido de veste banhada em sangue, e o seu nome é chamado a Palavra de Deus. E os exércitos que estavam no céu seguiam-no sobre cavalos brancos, e da sua boca saiu uma espada afiada, para que com ela castigue as nações. E ele governará com cetro de ferro, e ele pisa o lagado vinho da fúria da ira do Deus Todo-Poderoso. Quer saber mesmo quem ele é? É só olhar para a coxa dele, porque sobre a sua veste e sobre a sua coxa está escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Esse Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que está na glória, vai se apresentar aqui dentro agora. Vai se apresentar na pessoa do Espírito Santo. Eu vou fazer algo de louco aqui. Eu vou pedir os instrumentos. Segure agora, meu amigo, para ninguém pense que foi por causa de ti que está me ajudando e por causa de mim que gritei. Jesus se apresenta entre nós agora, na pessoa do Espírito Santo de Deus. Quem tem a mente transformada pode sentir o Espírito que transborda. Se é coisa de homens, acaba agora. Se é Deus que está entre nós, olha o sinal de glória que ele começa a dar no meio da uma tira agora, ó. A mão ainda está dada com quem está do seu lado. Vou falar baixinho. Nesse exato momento, não profetizo ouro, nem prata, nem chave, nem pedra preciosa. Vai procurar outro profeta para fazer isso. Profetizo sobre vós o que está em Romanos 12:2. Não vos conformeis com esse mundo, que se volta contra Deus porque não tem o Espírito, porque o Espírito não habita neles e não pode conhecer. Mas se o Espírito habita em vós, e estará em vós para sempre. Haverá um transbordar aqui dentro nesse exato momento. Não é de ouro, de prata, nem de pedras preciosas. Uma graça gloriosa começa a invadir esta casa enquanto eu profetizo. Os 4 cantos da Umadi começam a ser tomados de brasas vivas do fogo vivo do altar. Uma coluna de fogo desce no meio da igreja, e estas brasas vivas esparramadas começam a batizar e a renovar jovens agora. Olha lá, o Espírito de Deus começa a se mover como águas aqui dentro. Quem quer ficar do mesmo jeito fica. Quem quer ser renovado, eu lhe convido a 30 segundos de glória a Deus e aleluia.